Pessoal, cortou, então o pessoal que não está ao vivo vai perder isso aí. Pessoal, nós perdemos aqui por conta do sinal da internet a explicação que eu já havia feito sobre o 311 e 312. Então quem pegar depois, já expliquei isso aí. E eu estou seguindo, agora cortou a transmissão, eu estou seguindo a partir do 315. Nós estávamos falando, pessoal, só confirmem aí para mim, da fundamentação da prisão preventiva, daquele rol exemplificativo de decisões judiciais que se consideram o quê? Não fundamentadas. Então, isso, beleza, o colega já mandou aqui, eu estou desativando comentários. Tá complicado, né? Muita gente fazendo transmissões aí, tem lives sertanejas aí, sei lá, depende do gosto, muito melhor que de processo penal, e aí eles mandam o professor de processo penal embora. Pessoal, voltando aqui, é ruim, né, quando corta. Falávamos sobre o 315 em sua nova redação, extremamente positiva. E por quê? Porque o legislador agora não apenas exige a fundamentação quanto à atualidade do periculum libertatis, no parágrafo 1º, como também exige, pessoal, que no parágrafo 2º ele vai listar um rol de situações em que a decisão não estará fundamentada. Eu citava o professor Celso Antônio. Às vezes é difícil você conceituar alguma coisa, mas você sabe dizer quando aquilo não está caracterizado. E é o que ocorre quanto à motivação. Às vezes é difícil você dizer o que é motivar. Mas quando você pega uma decisão e olha para ela, às vezes é mais fácil você dizer que ela não estará motivada. E é nesse sentido, pessoal, que se apresenta o parágrafo 2º do 315, que vai listar várias hipóteses em que a decisão não será considerada o quê? Fundamentada. Primeira observação importante: nenhuma novidade. Nenhuma novidade, por quê? Se você olhar para o 315, parágrafo 2º do CPP, ele é uma cópia literal, acho que troca uma ou outra palavra, só para dar uma disfarçadazinha, mas ele é uma cópia literal do Código de Processo Civil, do 489, parágrafo 1º, que, aliás, pessoal, quem é meu aluno das antigas sabe disso, desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil em 2016, a gente já trouxe para o nosso manual essa mesma sistemática. Porque se lá no CPP eu tenho um rol exemplificativo de decisões não fundamentadas, nos parece muito óbvio que isso também precisa ser trazido para onde? Para o processo penal. E se você olhar para o 315, parágrafo 2º, pessoal, tem exemplos aí citados que são como uma luva. Olha o inciso 1º do parágrafo 2º. Juiz se limita à indicação, reprodução ou paráfrase, sem explicar a sua relação com a causa. Inciso 2º, emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência. É muito comum, acabei de citar o exemplo, decreto a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Várias observações, eu não vou explicar cada um desses incisos, porque isso já é muito bem trabalhado pelos colegas do processo civil. Eu acho que eu não estaria trazendo tantas contribuições aqui para vocês. Algumas, no entanto, merecem atenção. Vejamos. Primeiro, e eu coloco no manual. Primeira questão interessante. Esse rol foi colocado no CPP dentro do 315, parágrafo 2º. Beleza. Ele foi colocado dentro do capítulo que trata do quê? Da prisão preventiva. Perceba que de maneira diversa, pessoal, do que acontece no Código de Processo Civil. Porque o 489, parágrafo 1º do CPC, que não me escute meu querido amigo Gajardoni, se você olhar, mas isso aí é uma localização, ele está inserido no capítulo que trata do quê? Da sentença e da coisa julgada. Óbvio. No CPP, então, pessoal, essa mesma ideia deveria ter sido colocada onde? Raciocine comigo. No capítulo da sentença, concorda? A partir do 381 até o 392, alguma coisa, seria isso, 381 e 392. Mas não, o legislador, na pressa, colocou isso no 315. Senhores,
duas observações importantes. É óbvio que, a despeito de inserido no capítulo da prisão preventiva, isso é uma regra geral. Isso vale para toda e qualquer decisão judicial proferida em sede processual penal. Pelo amor de Deus, não me venha com o argumento de que está no capítulo da prisão preventiva e não vale para uma sentença. Ora, se vale para o menos, entre aspas, que é uma medida cautelar, como não vale para o mais, que é uma sentença condenatória absolutória? Então, esse novo regramento do parágrafo 2º, na nossa humilde opinião, vale para tudo, inclusive pelos próprios dizeres do parágrafo 2º, porque ele diz assim, abre aspas, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, interlocutória, sentença ou acórdão. Beleza? Outra questão importante. Esse parágrafo 2º é válido para qualquer decisão judicial e, inclusive, para medidas cautelares diversas da prisão. Cuidado com isso. Vários precedentes dos tribunais superiores. Por mais que as cautelares diversas da prisão, do 319 e 320, importem num grau menor de restrição à sua liberdade, você continua sofrendo um prejuízo. Por isso que essas decisões judiciais também precisam obrigatoriamente ser fundamentadas. Renato, mas e se eu não quiser fundamentar? E se eu quiser continuar decretando preventiva com base na garantia da ordem pública? Terei alguns problemas? Certamente, terá alguns problemas. O primeiro problema que eu destaco para você é uma possível e evidente e óbvia nulidade da sua decisão. Nulidade, você fala assim, mas ela tem fundamentação. Tá, mas ela é carente, para não dizer, na minha opinião, inexistente. Mas atento a isso, pessoal, quando você lê o 315, parágrafo 2º, você obrigatoriamente deve fazer sua leitura conjugada com o inciso 5º do 564, que passou a prever que haverá nulidade em decorrência de decisão, o quê? Carente de fundamentação. Esse inciso 5º que você está vendo também foi acrescentado pelo pacote anticrime. E ele vem ao encontro do 315, parágrafo 2º. Ou seja, se você insistir em não observar o 315, parágrafo 2º, é bem possível, quer dizer, é bem possível, não, é certeza que o acusado e seu defensor lograrão êxito num eventual habeas corpus, pleiteando a declaração da nulidade dessa decisão em virtude da carência de fundamentação, se é que ela não seria inexistente. Primeira observação. Segunda observação, abuso de autoridade, pessoal. Cuidado com isso. Não podemos nos esquecer da Lei 13.869/19. E por quê? Lá na nova Lei de Abuso de Autoridade temos um crime, que é o crime do artigo 9º, que vai dizer o quê? Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Por mais abstrato e indeterminado que seja esse elemento normativo em manifesta desconformidade, me parece que uma decisão de prisão preventiva, nos termos há pouco relatados, é uma decisão em manifesta desconformidade com o 315, parágrafo 2º. Poderia, em tese, então, tipificar o crime de abuso de autoridade do artigo 9º, caput da Lei 13.869, cuja tipificação, aliás, é objeto do nosso livrinho sobre abuso de autoridade, né, pessoal? Que já esgotou 3 tiragens, tá um negócio absurdo. Pressupõe o quê? Aquele elemento subjetivo especial do injusto. Então lembre-se que para falar em abuso de autoridade, você vai ter que conjugar o artigo 9º com aquela norma penal de extensão do artigo 1º, parágrafo 1º da 13.869, para você demonstrar que o juiz assim agiu para satisfazer interesse, sentimento, capricho, satisfação pessoal, prejudicar outro, beneficiar a si mesmo e assim por diante. Legal? Outra questão importante, pessoal. A fundamentação da prisão preventiva sofreu 3 acréscimos fundamentais que não podem passar despercebido. Então, além do parágrafo 2º do 315, coloque aí no seu material, porque hoje a fundamentação, a lei passou a exigir mais 3 pontos
fundamentais. E quais são eles? Primeiro, a justificativa excepcional para a inobservância do contraditório prévio. Se você olhar na tela aqui comigo, você vai ver o parágrafo 3º do 282, que foi alterado pelo pacote anticrime. E passou a exigir agora que, se você não observar o contraditório prévio, que é a regra, você tem que justificar o porquê de não tê-lo feito. Então, pessoal, se, por exemplo, eu decreto a prisão preventiva do Toninho Malvadeza aí, do Kid Malvadeza aí, pronto. Beleza? Se eu decreto a preventiva do Kid Malvadeza, pessoal, eu sou obrigado a dizer por que não observei o contraditório prévio. Então eu vou dizer na minha decisão, deixo de observar o contraditório prévio, porque, vamos usar um outro exemplo aí, porque cabeça sem pescoço, é o apelido lá do cara, porque cabeça sem pescoço é líder da organização criminosa, é foragido, é procurado por vários homicídios, já se evadiu do Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande. É de todo evidente que, se der ciência a ele do pedido ministerial, deverá empreender fuga. Por isso não observo a regra do contraditório prévio. Primeira observação. Segunda observação importante. Você também é obrigado a justificar por que não deu preferência às cautelares diversas da prisão. Pessoal, sabemos desde 2011 que as cautelares diversas da prisão devem ser usadas prioritariamente. Aí você vê o parágrafo 6º do 282 e percebe que a lei exige agora, o que está em amarelo é a novidade, que você fundamente o porquê de não ter optado pelas cautelares diversas da prisão. Então, pessoal, no mesmo exemplo, decretou a preventiva do cabeça sem pescoço. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que dizer por que você não usou as cautelares. Então você vai fundamentar, sob pena de carência de fundamentação. Decretei a prisão preventiva, porque, a meu ver, monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar no período noturno não vão surtir o efeito desejado. O cidadão é líder de organização, parará, parará. A terceira e última observação, pessoal, você também precisa justificar, já falamos, a atualidade do pericum libertatis. Então, à luz do 315, parágrafo 1º do CPP, você precisa apontar fatos atuais, contemporâneos e não pretéritos que justifiquem aquela medida cautelar. Então eu vou dizer, cabeça sem pescoço assaltou um posto de gasolina. Cabeça sem pescoço teria matado uma pessoa semana passada. Ele ligou para a vítima essa semana para ameaçá-la. Pronto. Você vai colocar isso aí para justificar aquela ideia que a gente comentou no bloco que perdeu do princípio da atualidade ou contemporaneidade do perigo libertatis. Para a gente concluir a análise do 315, pessoal, é importante falarmos também sobre o quê? Sobre a chamada fundamentação per relacionem ou fundamentação aliundi. São duas terminologias usadas. Renato, o que é fundamentação per relacionem? A fundamentação per relacionem é quando o juiz remete a uma decisão anterior dele, ou uma um requerimento do MP, uma representação da polícia. Então imagine você, eu promotor, pedi a prisão preventiva, fundamentei bonitinho. O juiz, na hora de decidir, remete a minha decisão. Pode isso? Diria lá o Galvão para o Arnaldo, né? Pode isso, Arnaldo? O que o Arnaldo diria, pessoal, quando ainda comentaristas? Pode ou não? Grandes doutrinadores, cito aqui no livro, professor Antônio Magalhães Gomes Filho, a motivação das decisões penais, são contrários a isso, porque vão dizer que o dever de fundamentação é do juiz. Ele não pode fazer referência a uma manifestação de uma parte parcial que é. Mas essa orientação, pessoal, não encontra ressonância nos tribunais superiores. Os tribunais superiores entendem, e eu cito vários julgados aqui, pessoal, mas para vocês, o RHC 9448 do STJ e também, pessoal, o HC 550688 são categóricos nesse sentido, para dizer que é possível sim, pessoal, essa fundamentação per relacionem.
Pessoal, é uma questão de economia. Se eu já tenho toda uma fundamentação no requerimento ministerial, por que eu não posso aproveitá-lo? Você vai pedir para o juiz copiar e colar? Não há lógica nenhuma. Costumo citar também, inclusive o professor Fred Didier, nesse ponto, nosso querido colega lá do processo civil, para dizer que não há por que se negar, em prol de uma maior eficiência, a possibilidade dessa fundamentação per relacionem. Cuidado. Primeiro, desde que a peça em questão conste dos autos, logo seja acessível às partes, para não haver violação contraditória e ampla defesa, e desde que, pessoal, não tenha havido aí nenhuma arguição de fato novo. Quer dizer, se tudo aquilo que interessa para a decisão já consta daquela manifestação e ela está devidamente fundamentada, colegas, sinceramente, não há por que se negar a possibilidade de utilização dessa técnica de fundamentação. Seguimos. Próximo item, pessoal, e aí chegamos ao 316. É o último artigo do capítulo da preventiva e perceba, é o que mais controvérsias vai produzir. E vai produzir por quê, pessoal? Pelo seguinte, primeiro, Renato, dá uma olhada no 316 caput. O 316 caput, ele trata da revogação da prisão preventiva. Se você olhar para o caput do 316, nenhuma novidade, né, de relevo. A única novidade é o que está em amarelo, dizendo no caput que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a preventiva, se verificar a falta de motivo, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justificam. Isso aí, pessoal, já foi objeto de análise na live passada, quando comentamos o artigo 282, parágrafo 5º do CPP. Então não vou voltar nesse tema em respeito aos mais de 6.000 colegas que assistiram aí à nossa live. O que eu quero analisar, e tem muita coisa, é impressionante, é o parágrafo único do 316. Então, lê o 316, parágrafo único, enquanto eu tomo aqui uma água que passarinho não bebe, pessoal. Então vamos lá. Renato, como assim? Água que passarinho não bebe? Hoje em dia essas lives aí estão bem complicadas, né, pessoal? Mas vamos lá então. 316, parágrafo único. Novidade fundamental. Vocês vão ver, tem duas linhas aqui no Planalto, como tem problema nesse parágrafo único. Porque o parágrafo único, pessoal, ele cuida do que a gente chama de revisão periódica da necessidade da prisão preventiva. Vamos ler o parágrafo único para a gente poder trabalhar com ele, porque tem muita coisa legal nesse parágrafo único aí. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, e é novidade, não existia na legislação pretérita, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Pessoal, impressionante quantas controvérsias esse parágrafo únicozinho aí é capaz de suscitar. Quer ver? Então vamos lá então. Primeira delas, a medida cautelar, ela é uma medida provisória. Ela tem como característica essa natureza provisória, ou seja, diferencia-se de uma prisão penal. A prisão penal, o cidadão foi condenado a 30 anos, eu não tenho que ficar revisando a necessidade daquela prisão. Benefícios prisionais. Agora, a prisão cautelar, ela é o quê? Provisória. E diante dessa natureza provisória, pessoal, é importante que periodicamente você revise a necessidade de sua manutenção. Eu fui defensor público com muito orgulho federal durante 3 anos e meio e eu sei bem o que é isso. Cidadão que é preso, pessoal, cautelarmente, a família te liga todo dia, a família te liga toda semana. Doutor,
né? Meu pai, meu marido está preso. Ele sai quando, doutor? Isso aí não é preventiva, não é prisão provisória? Aí você tem que explicar essa ideia de periodicidade. Sobre o assunto, primeira observação importante. Antes do pacote anticrime, não havia regramento semelhante a esse. O que nós tínhamos era a resolução conjunta de número 1 do CNJ e do CNMP, que estabelecia, pasmem, uma obrigatoriedade de revisão periódica anual da necessidade daquela cautelar. Eu repito, anual, ou seja, uma vez por ano, o juiz era obrigado a voltar naquele processo, verificar se aquela prisão preventiva por ele decretada ainda se fazia necessária. Maravilha! Eis que surge o pacote anticrime e nesse ponto, pessoal, parabéns. Vai dar trabalho para mim, promotor, vai dar trabalho para o juiz. Mas eu não posso perder de vista que eu estou falando de alguém que está preso, sem culpa definitiva, pessoal. Trata-se de medida provisória e a lei agora passa a estabelecer uma periodicidade mínima de quê? De 90 dias. Primeira observação. A lei, o pacote anticrime, e eu fiz essas contas já para vocês, entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Ó, nós estamos em abril. Sabe quando que deu os 90 dias? Eu fiz essa conta, pessoal. Dia 21 de abril de 2020, semana passada. Então, na semana passada, pessoal, mais precisamente na terça-feira, nós atingimos os primeiros 90 dias. Se você contar 90 dias da vigência do pacote anticrime, dia 21 de abril. Então, no dia 21 de abril, terminou o primeiro intervalo de 90 dias desde a vigência do pacote anticrime. O que provavelmente deve ter significado um enorme incremento de revogações, habeas corpus perante os tribunais. Porque se o juiz não teve o cuidado de atentar para esse prazo se expirando, a prisão preventiva por ele decretada pode eventualmente ser declarada o quê? Ilegal. Então essa é a primeira observação. Segunda observação, na nossa humilde opinião, ao revisar a necessidade de manutenção dessa medida, o juiz pode se valer da fundamentação per relacionem já trabalhada. A meu ver, nenhum problema. Então, quer dizer, se eu tenho há 90 dias uma decisão muito bem fundamentada, ele pode se remeter a ela, até mesmo por uma razão óbvia. Se o indivíduo está preso, pelo menos em tese, não terão surgido novos argumentos para justificar uma nova fundamentação. Então ele pode se reportar àquela decisão anterior, desde que, obviamente, diga que, na opinião dele, estão mantidos os mesmos pressupostos. Beleza. Segunda observação importante, terceira, sei lá. Essa regra do 316, parágrafo único, pessoal, pode ser aplicada a nosso juízo não apenas para a prisão preventiva, mas também para as cautelares diversas da prisão, porque todas elas são cautelares, em essência, dada a sua natureza provisória. Então não há por que aplicar para a preventiva e não aplicar para as cautelares diversas. Número 4. A lei fala que o juiz decretada a preventiva. Olha que interessante, os alunos me perguntaram isso. Professor, mas e se a preventiva decretada não tiver sido cumprida? Subsiste a obrigatoriedade? Certamente haverá problemas, porque o parágrafo único diz mais adiante que o juiz deverá revisar a necessidade da manutenção a cada 90 dias. Então, certamente haverá quem diga que essa revisão periódica a cada 90 dias, pessoal, somente quando a prisão tiver sido o quê? Cumprida, executada. Não é a nossa humilde opinião. A meu ver, pessoal, se o juiz decretou, ainda que ela não seja cumprida, ele tem que revisar isso a 90 dias, sobretudo diante do que falamos, do princípio da atualidade ou contemporaneidade. Porque senão o juiz decreta uma preventiva hoje, em 2020, e ela vai ser cumprida em 2025, daqui a 5 anos.
Lá, daqui a 5 anos, pode não haver aquela atualidade ou contemporaneidade. Então, a nosso juízo, esse regramento do parágrafo único também se aplica às hipóteses em que, a despeito de decretada, a preventiva não tiver sido executada, cumprida. Observação de número 5. Renato, se o juiz se olvidar da observância desse parágrafo único, a preventiva se torna ilegal automaticamente ou não? Pessoal, certamente outro tema controverso. Há uma primeira posição, e eu coloco nos livros aí e nas aulas, que é o enunciado 35 do CNPG. De acordo com esse enunciado, pessoal, o esgotamento desse prazo não gera direito do preso ser posto em liberdade, mas direito ao reexame dos pressupostos fáticos da preventiva. A eventual ilegalidade da prisão por transcurso do prazo não é automática, devendo ser avaliada judicialmente. Pessoal, não nos parece ser a melhor orientação. Com a máxima vênia ao CNPG, entendemos que argumentos desse tipo esvaziam por completo a importância do dispositivo, que na minha opinião é de uma clareza meridiana, porque ele diz: o juiz deve revisar a necessidade a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, de tornar a prisão ilegal. Quer dizer, é de uma clareza impressionante, pessoal. A lei não diz que depois de 90 dias os autos devem ser conclusos ao magistrado. Estabelece para ele o que? Uma espada. Lembro muito do nosso querido e saudoso professor Luiz Flávio Gomes. Não existe norma se não houver sanção. Se você não estabelecer a ilegalidade da preventiva como um resultado automático da inobservância desse parágrafo único, esvaziar-se-á por completo a eficácia do dispositivo. Sexta observação, pessoal: juízo competente para a revisão dessa necessidade. Quem é que tem a obrigação de revisar isso? O parágrafo único diz que é o órgão emissor da decisão. Então há quem entenda que sempre será o juiz de primeiro grau. Colegas, na nossa leitura, será o juiz de primeiro grau enquanto não houver o quê? O esgotamento da instância. Então precisamos trazer para cá aquela ideia do 494 do Código de Processo Civil, chamado princípio do esgotamento da instância. Publicada a sentença, pessoal, o juiz esgota a sua jurisdição. Então, se amanhã o processo estiver tramitando, por exemplo, no TJ Mineiro, no julgamento de uma apelação, já não é mais problema meu, juiz de primeira instância, revisar a necessidade daquela medida. Quem vai ter que fazê-lo é o relator. Aí você fala comigo: Renato, mas isso vai acontecer? Duvido muito. Tenho quase que certeza absoluta que os tribunais vão baixar isso aí para o juiz de primeira instância revisar. Mas, sinceramente, eu entendo, se o juiz já prolatou a sentença condenatória, pessoal, à luz do 494, ele esgotou a sua jurisdição. Então, se o processo estiver tramitando em segundo grau, no STJ ou no Supremo, será do respectivo desembargador ou ministro que a obrigatoriedade de revisar a necessidade periódica dessa prisão cautelar. Legal? Para a gente poder concluir o parágrafo único, veja, uma live sobre o parágrafo único do 316. Uma última questão que eu também venho discutindo e colocando para os alunos, qual é? O parágrafo único, ele está inserido no 316. Obrigado, Renato. Veja, alguns tribunais de justiça, salvo engano, uma aluna me mandou isso no Paraná, dizendo que já há julgados, veja, do Tribunal de Justiça do Paraná, dizendo que, por estar inserido no parágrafo único do 316, que trata da revogação e da redecretação da cautelar, a aplicação do parágrafo único estaria restrita a essas hipóteses de redecretação de preventiva e não para uma preventiva decretada originariamente pelo juiz.
Pessoal, é a melhor orientação, com a máxima vênia ao Tribunal de Justiça do Paraná, pessoal. Não nos parece ser a melhor orientação e é impressionante, com o devido respeito, a resistência do judiciário, dos tribunais superiores, dos tribunais a essas mudanças, pessoal, que vem ao encontro da natureza excepcional de toda e qualquer medida cautelar. A pessoa está presa, pessoal. Você está em quarentena aí há 40 dias, né? Imagina aí se você não gostaria que fosse uma prisão, que o juiz revisasse a necessidade de você ser mantido em quarentena. O que dizer de uma pessoa que está presa nesses containers espalhados Brasil afora? É o mínimo que o Poder Judiciário pode fazer. Agora, querer emprestar um argumento desse, gramatical, topográfico, para dizer que por estar no parágrafo único só se aplica ao caput do 316, me parece um absurdo. Colocaram isso no parágrafo único porque não havia mais onde colocar isso. Não teria mais como colocar 317, sei lá, 316A. Mas é óbvio, pessoal, raciocinem comigo, que não há nenhuma diferença ontológica. Se eu fui preso originariamente, ou se a minha prisão foi redecretada, convenhamos, estamos diante de prisões preventivas. Não há por que se estabelecer esse discrímine no sentido de que um tem direito à revisão da necessidade e o outro não, se estamos a tratar de prisões preventivas. Haveria, em caso, uma odiosa violação ao princípio da isonomia. Por isso que, a nosso juízo, esse argumento simplesmente não cola. São argumentos que vão surgindo, pessoal, para se evitar a obrigatoriedade de revisão periódica. Mas a clareza do parágrafo 316, para mim, é algo meridiano. Não há como negar a sua possibilidade de aplicação a todas as cautelares, preventiva, seja originária, seja redecretada e assim por diante. Beleza? Pessoal, corrido, rápido, mas procurei ser bastante objetivo, porque eu sei que com tantas lives disponíveis aí, no sinal da internet hoje ficou péssimo, lamento, mas assim, procurei ser bastante objetivo e acho que conseguimos tratar das mudanças produzidas pelo pacote anticrime na prisão preventiva 311, 312, 315 e 316. É o livro do pacote anticrime, onde esse tema que nós tratamos hoje foi abordado. Quem tiver interesse, esse tema trabalhado hoje, prisão preventiva e pacote anticrime, ele é abordado não apenas no livro do pacote anticrime, como também a minha cola que está aqui, né, que é o nosso manual de processo penal e também trabalhado onde? No Código de Processo Penal comentado. Legal? Então fica aí a opção, quem tiver interesse, lembrando que o livro do pacote comenta todos os artigos do pacote crime, é tudo. E só para concluir, pessoal, antes que o sinal vá-se embora de vez, eu assumi com vocês o compromisso de abordar o pacote anticrime nessas lives e vou fazê-lo. Acho que é o mínimo que eu posso fazer numa situação dessa de quarentena, voltando aí agora, né, e a situação em alguns estados, cidades piorando drasticamente, Santa Catarina hoje alguns números. Então acho que o mínimo que eu posso fazer em relação a todos vocês é retribuir com um pouco de processo penal. Eu gostaria de agradecer de coração a presença de cada um de vocês, com tanta coisa muito mais legal para você fazer aí com a sua família, aí na televisão, com tantas lives melhores. Você me dá 1 hora do seu tempo, para mim é motivo de enorme satisfação e prestígio.